tudo. Amém. Vamos então começar hoje aqui num ambiente diferente. Estou aqui fui apanhado aqui em meio a uma visita, mas a gente vai ser prevenidos, né? Graças a Deus, a palavra tem que ser pregada e vamos estudar essa carta maravilhosa. Vamos orar, vamos começar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Sou grato a Ti por poder estar aqui com os meus irmãos, amados, amigos, aqueles que fazem parte dessa caminhada junto comigo para podermos estar aprendendo da tua palavra. Que o Senhor possa estar nos instruindo, que seja, ó Pai, como tem sido uma caminhada transformadora, abra a nossa mente, abra o nosso coração e que a gente possa ser cada vez mais capacitados para pregar a tua palavra, para viver a tua palavra, para anunciar essa maravilhosa salvação. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então aqui a Hebreus, né? Hebreus é um texto que, à semelhança da carta aos Romanos, às vezes pode parecer um pouco complicado. Por exemplo, Hebreus tem muita alusão ao Antigo Testamento, muita mesmo, por isso o nome Hebreus. ah, e o livro, essa carta aos Hebreus, ela por alguns é chamado do quinto evangelho. Por quê? E faz até algum sentido, porque se Mateus, Marcos, Lucas e João falam do ministério terreno de Jesus, daquilo que Jesus fez, como aqui, desde que nasceu, desde que se fez carne, até à sua crucificação e ressurreição, Hebreus fala do ministério espiritual, daquilo que Jesus fez, né, no santuário celeste, né, em resultado da sua obra redentora aqui na Terra. Então é algo muito maravilhoso, uma carta e é uma carta, não uma carta no sentido tradicional, é mais uma palavra de exortação, né? Na verdade, é como se fosse uma pregação escrita, um sermão escrito, destinado a ser lido publicamente. É como se o autor falasse diretamente para o público, mantendo um tom de oratória, de pregação ao longo de todo o texto. Quem escreveu essa carta? Não sabemos. A autoria é desconhecida, embora na Igreja Oriental, a Igreja Bizantina, ela seja atribuída normalmente a Paulo, existem dúvidas, o estilo literário e o vocábulo grego, e a estrutura teológica parecem ser diferentes das epístolas paulinas autênticas. E então, apesar de no mundo cristão oriental, a Igreja Ortodoxa assumir publicamente que é Paulo que escreve essa epístola, essa carta, existem dúvidas na comunidade teológica, por isso que normalmente dizemos que o autor é desconhecido. Né? Normalmente falamos do escritor aos Hebreus, né? Não atribuindo um nome. Alguns possíveis candidatos: Apolo, né? Um alexandrino eloquente, versado nas Escrituras. Barnabé e Lucas também já foram colocados como possíveis autores desta carta e, por alguns estudiosos mais modernos, consideram até Priscília, né, a esposa de Áquila, que estava ali em Roma na altura em que Paulo escreve a carta aos Romanos. O importante saber é que o autor é alguém que conhece profundamente o judaísmo, né? E ele usa referências da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento. Então, as referências que ele vai usar aqui são muitas, são referências da Septuaginta, não do texto masorético, não do texto na língua original, mas no texto da Septuaginta, que foi a tradução dos 70, que foram 70 sábios judeus que traduziram dos textos originais, da versão da língua original, para o texto grego. A Septuaginta era a escritura utilizada nos tempos de Jesus, por exemplo. Jesus também cita a Septuaginta, que é o texto do Antigo Testamento traduzido para o grego. A data provável está ali um pouquinho antes da destruição de Jerusalém, provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo,
próximo à destruição do templo, mas parece-me que existe alguma menção aqui do culto sacerdotal, dos sacrifícios. Então, ele refere-se ao tabernáculo. Parece que na altura em que essa carta foi escrita, isso ainda era uma realidade. Isso deixou de ser uma realidade a partir do ano 70, quando o general Tito invadiu, destruiu o templo, destruiu Jerusalém, né? Existe uma menção nesta carta que diz assim: os da Itália vos saúdam, né, lá em Hebreus 13, 24, sugere que a carta pode ter sido escrita de Roma, né? Então, essa os da Itália te saúdam é uma sugestão de onde ela foi escrita. O título aos Hebreus, por que é que ela tem esse título aos Hebreus? Porque ela vê-se que ela tem um conteúdo extremamente judaico, né? Nós vamos falar aqui de Moisés, da Torá, da lei, dos sacrifícios levíticos, do sacerdócio. Então vemos que ah, ela está destinada a um público que conhecia, né? Quem escreveu conhecia bem o judaísmo, e quem ia receber essa carta também conhecia. Por isso é que foi denominada Epístola aos Hebreus. Pessoas familiarizadas com as tradições judaicas, com os rituais do tabernáculo, com o sistema sacerdotal. Nota-se que essas pessoas estavam enfrentando perseguições, a gente vê isso ao longo da carta, né? Um risco de apostasia, né? Um risco de afastar da fé verdadeira, talvez até uma pressão, alguns pressionados para voltar para o judaísmo, né? Alguns cristãos pressionados a voltar para o judaísmo e tentados a abandonar o caminho cristão. E essa carta vem mostrar que o judaísmo teve o seu propósito e ele culmina em Cristo, e agora vivemos numa nova realidade em que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que o judaísmo representava. Então, talvez uma exortação para aqueles que estavam considerando voltar às práticas que eles tinham deixado. É uma altura, quando essa carta é escrita, foi uma altura entre uma grande tensão entre os judeus e romanos, né? Ali quase Jerusalém sendo destruída depois da revolta dos Zelotes, antes da revolta dos Zelotes, e vemos que o judaísmo ele valorizava muito, né, a Torá, a lei, o sistema sacerdotal levítico, o templo, o santuário, né, os anjos como intermediários também entre Deus e os homens, as tradições dos patriarcas Abraão, Moisés. Então nós vemos que esse era o contexto, e a gente vê que o autor fala muito dessas realidades, mostrando que tudo isso teve o seu propósito, né? O desafio desta carta é precisamente demonstrar que Jesus Cristo é a plenitude e a superioridade sobre todo o sistema judaico, sem, obviamente, negar a validade histórica e espiritual das escrituras do Antigo Testamento, mas mostrando que elas eram sombras da realidade que veio em Cristo. Então, o objetivo é esse, é demonstrar a absoluta superioridade de Jesus Cristo e, consequentemente, exortar a preservar na fé de Jesus, né? O autor quer provar aqui nesta carta que Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior a Josué, é superior aos sacerdotes levíticos e ao sistema da antiga aliança, mostrar que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem que não tinha princípio nem fim, exortar os crentes a não abandonarem essa fé verdadeira diante das pressões, tanto da comunidade judaica, tanto das dificuldades da vida, e incentivar ao avanço espiritual, à maturidade e ao serviço mútuo. Essa carta pode-se dividir em 6 grandes sessões, né, do capítulo 1, verso 1 a 4, temos aqui das mais maravilhosas definições do Cristo, de Jesus,
Os primeiros 4 versos desta carta são das mais maravilhosas definições de quem é Jesus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Depois, a partir do verso 5 do primeiro capítulo até ao segundo capítulo, verso 18, o tema é Cristo superior aos anjos. A partir do capítulo 3 verso 1 até o capítulo 5 verso 10, o tema é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, fiel e misericordioso, superior a Moisés e Arão. O capítulo 5 verso 11 até o capítulo 10 verso 18, o tema é que o sacerdócio de Jesus Cristo, né, ele é um sacerdócio maravilhoso e superior da ordem de Melquisedeque, a nova aliança, o sacrifício perfeito, do capítulo 10, verso 19 até o capítulo 12, verso 29, exortação a perseverar na fé, exortações práticas, exemplos de fé, disciplina divina, e o capítulo 13, do 1 ao 25, mais instruções práticas, saudações e a bênção final. Então, está essa pequena introdução e vamos então entrar na exposição bíblica, como fazemos habitualmente, como fizemos com Romanos, exposição bíblica detalhada, texto, versículo a versículo. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta e vamos entrar no texto, né? O capítulo 1 de Hebreus funciona aqui como uma introdução que vai resumir toda a carta, né? Diferentemente de outras cartas, por exemplo, as cartas de Paulo, não existe aqui nenhuma saudação inicial, né? Existem algumas cartas que Paulo começa se apresentando, ou não só Paulo, por exemplo, Pedro, Judas, Tiago. O escritor aos Hebreus, ele não está minimamente preocupado em se apresentar. Ele quer apresentar uma pessoa e não é ele. Então, diferentemente dessas outras cartas, não há saudação inicial. O autor ele vai mergulhar diretamente numa proclamação cristológica majestosa. Majestosa, vocês já vão ver. Vamos entrar então, verso 1, e a palavra diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Vamos destrinchar um pouquinho. Então, o escritor diz aqui que foi há muito tempo, então indica aqui um tempo do Velho Testamento, veterotestamentário, né? Diz que Deus falava muitas vezes. Essa palavra aqui, de muitas vezes, é uma palavra que significa de uma maneira fragmentada. Vemos que a revelação de Deus ela era parcial, né? Dada em segmentos. Deus ia se revelando progressivamente, como nós falamos várias vezes, e ele se revelava progressivamente de várias maneiras, ou seja, diversos métodos. Ele se revelava em visões, ele se revelava em sonhos, em voz audível, em eventos históricos, em tipologia, em sacrifícios. Então vemos que esse era o método que Deus foi se revelando ao longo da história, não logo de uma maneira clara, plena, mas de uma maneira fragmentada, parcial, de vários métodos diferentes, né? E falava aos pais, aos antepassados, né? Falava muitas vezes de várias maneiras aos pais, pelos profetas, né? Pelos profetas, ou seja, há aqui uma referência a mediadores humanos. Então, o escritor deixa bem claro, olha, antigamente Deus falava, Deus ia se revelando aos profetas, ele falava aos nossos pais pelos profetas, mediadores humanos, sujeitos a limitações e falhas. Então, o autor já estabelece aqui imediatamente a economia da revelação. Como é que a revelação foi gerida ao longo do tempo? Deus nunca se calou, mas falou progressivamente, né? Mas essa comunicação de Deus ao homem progressiva, ela era
fragmentada, ela não era logo toda de uma vez, ela era multiforme e ela era mediada através de profetas, ela não era diretamente. Mas, o verso 2 faz aqui um contrato. Mas, antigamente era de um jeito. Mas, ou seja, um contraste forte aqui. Mas nos últimos dias, o que é que são esses últimos dias? Os últimos dias, estamos no verso 2. Os últimos dias é um termo escatológico. Os últimos dias no judaísmo refere-se à época messiânica, né? A expressão últimos dias não significa apenas aos dias imediatamente antes do fim do mundo. Não. Ela descreve um período que foi inaugurado pela vinda de Cristo em carne. Ou seja, esses últimos dias começam com a primeira vinda de Cristo e se estende até Cristo voltar. Né? O Novo Testamento nos mostra que os últimos dias começam com a obra de Cristo. Nós vemos lá no dia de Pentecostes, Pedro citando o profeta Joel, né? Acontecerá que nos últimos dias, né, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, Pedro aplica aquela profecia dos últimos dias ao que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição. Então, Pentecostes já era os últimos dias. Outros textos mostram isso, né? 1 Pedro 1:20, manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. 1 João 2:18, filhinho, já é a última hora. Tiago 5:3, tesouros acumulados para os últimos dias. Então, todos estes textos falam do tempo da igreja. Então, os últimos dias é o tempo que nós vivemos da igreja, desde a vinda de Cristo, ressurreição, até o arrebatamento da igreja. Esses são os últimos dias, né? E aqui o autor diz, olha, ele antes falava lá atrás, lá no tempo dos patriarcas, ele falava por profetas de várias maneiras, de uma maneira progressiva, mas agora, nos últimos dias, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Ele está dizendo algo muito forte aqui, né? Durante séculos ele falou por profetas, por visões, por revelações, mas agora a revelação final chegou em Cristo Jesus, né? Não há revelação maior depois dele. Cristo é a palavra definitiva de Deus. Com a vinda de Cristo, a história ela entra na sua fase final. Com a vinda de Cristo, a história entra nos últimos dias. Os últimos dias já começaram, né? E alguns podem dizer, mas esses últimos dias estão a ser demorados, né? Já passaram 2000 anos desses últimos dias. Mas Pedro fala sobre isso. Pedro diz que Deus não tarda a sua promessa, como alguns pensam demorada, mas ele é longânimo e misericordioso, querendo que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esses últimos dias ainda não se cumpriram porque ainda existem almas e Deus deseja salvar todos através da pregação da palavra, né? Então, antes Deus foi se revelando, né, através da revelação natural, da natureza, através da nossa consciência, através da revelação especial, né, os seus profetas, mas agora ele nos falou, né? É uma ação definitiva, completa. Quando esse termo aqui que diz no texto, né? Ele falou, mas nesses últimos dias falou-nos. Essa palavra aqui do falou-nos indica uma ação definitiva, completa, irreversível. Deus falou uma vez para sempre no Filho, contrastando com as muitas vezes que ele falava lá atrás e de muitas maneiras, né? Por meio do Filho, não é mais através de profetas, mas no próprio Filho. O Filho é simultaneamente o meio e o conteúdo da plenitude da revelação. Então nós vemos aqui um contraste. Antigamente ele falou de um jeito, agora ele completou a sua mensagem mostrando a sua plenitude em Cristo Jesus, a quem, como diz o texto, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, né? Herança universal, domínio absoluto sobre toda a criação. Romanos 8:17.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, né? O Filho Jesus Cristo é o herdeiro por direito próprio, não por adoção. Nós fomos herdeiros por adoção. O Filho é herdeiro por direito próprio, né? Como diz a palavra de Deus. Por meio dele, né? Quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, estamos no verso 2 ainda. Por meio de quem fez o universo, ou seja, essa aqui é uma coisa maravilhosa, porque quando fala aqui universo, a palavra utilizada aqui não é cosmos, né? Que é o universo, cosmos é o universo visível, material, né? Quando o escritor aos Hebreus diz por meio de quem fez o universo, ele está falando mais do que universo. É uma palavra que vai para além do material, inclui tempo, inclui espaço, ou seja, o Filho é mediador de toda a criação, né? Ele não só é a palavra final de Deus à Terra, mas ele é o mediador de toda a criação. Tempo, espaço, matéria, como diz lá em João, capítulo 1, verso 3, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada se fez, foi feito, né? Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Olha que coisa tremenda, tremenda. Então, quando diz aqui que por meio de quem fez o universo, é muito mais, essa palavra grega aqui, é muito mais do que somente aquilo que a gente vê na astronomia, né? Não, é as coisas visíveis e invisíveis, tudo o que existe no plano espiritual, no plano material, no o tempo, o espaço, existe feito por Jesus, a completa revelação de Deus. Então, o escritor de Hebreus já começa aqui definindo bem, né? Definindo de uma maneira maravilhosa e dizendo: olha, antigamente Deus falou de várias maneiras, de uma maneira fragmentada, falou a homens falhos, falou a profetas, né? Mas agora, ele falou por meio do seu Filho Jesus Cristo, né? Herdeiro por quem fez o universo, né? É algo maravilhoso. Verso 3: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, e depois de ter realizado purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse é o verso talvez mais maravilhoso desse capítulo, né? E esse verso aqui contém 7 afirmações tremendas sobre Jesus. Primeiro começa dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus, né? Ele é a palavra aqui utilizada, ele é a radiação, o reflexo brilhante, o esplendor emanado. Ele não é uma sombra, um reflexo obscuro, mas é um brilho que emana da glória divina. Existe até uma maneira de explicar a Trindade usando, por exemplo, o exemplo do Sol, né? O Sol como Deus, a luz como fosse Jesus e o calor como se fosse o Espírito Santo, né? Então, o Cristo é essa manifestação visível desse Deus invisível, né? É a manifestação visível dessa glória, né? Invisível de Deus. Uh, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós vemos que Deus, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Depois temos outra expressão, a expressão exata
do seu ser, né? Aqui fala essa expressão, como se fosse uma figura gravada, um selo perfeito, como a imagem de uma moeda que corresponde exatamente ao molde de onde essa moeda saiu, né? O termo que é utilizado aqui, né? A expressão é exata, mas aqui não fala só de algo físico, mas de substância, de natureza, de essência, né? O filho, ele possui a mesma natureza divina que o pai, né? A reprodução exata do ser de Deus. Irmãos, esse capítulo 1 de Hebreus é um capítulo muito difícil para quem não acredita na divindade de Jesus. Muito difícil. É quase. Tem que rasgar essa página da Bíblia. Quer dizer, tem que rasgar várias páginas da Bíblia, quem não acredita na divindade de Jesus. Mas esse texto de Hebreus, capítulo 1, é muito claro, né? Demonstrando que Jesus é a mesma essência do Pai, né? Lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas aqui a ênfase vai para além da imagem. Aqui a ênfase vai na essência, e não apenas na representação, né? Então, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, ou seja, de Deus, e ele sustenta todas as coisas. E o sustentando todas as coisas está no particípio presente, ou seja, é uma ação contínua. Ou seja, Jesus continua sustentando todas as coisas, né? E a palavra aqui significa carregando, conduzindo, sustentando, como colunas que sustentam um edifício, né? Então, Cristo não apenas criou, como a gente viu no verso 2, né, que criou todo o universo através dele, toda a existência visível e invisível. Ele não apenas criou, mas ele mantém ativamente a existência dessas coisas, né? Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, aqui é tremendo, porque Jesus continua sustentando todas as coisas, continuando o texto, pela palavra do seu poder. Então, a criação foi por meio da palavra e a conservação da criação também é por meio da sua poderosa palavra, né? Vemos que o sustentar de todas as coisas por Jesus é através da palavra como mecanismo dessa sustentação. E nós temos isso na Bíblia, por exemplo, Jó, capítulo 38, verso 8 a 11, Deus dando ordem aos mares, né? Temos Isaías 40, verso 26, Deus dando ordem às estrelas, né? Nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 29 a 31, quando Jesus diz, olha, não se vendem dois passarinhos por um ase, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, né? Jesus está ensinando que Deus governa todas as coisas, né? É, até por muito insignificante que essas coisas pareçam, como a queda de um passarinho, mas nada acontece fora do conhecimento e da vontade de Deus. Nada está fora da proveniência divina. E isso revela que ele sustenta ativamente, governa e dirige toda a criação. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, olha esse início de Hebreus capítulo 1. Pensa assim: o escritor de Hebreus
não está minimamente preocupado que as pessoas saibam quem ele é. Ele quer que as pessoas saibam e não tenham dúvidas de quem é Jesus, né? E esse texto do verso 13 é claríssimo. Olha, ele é a expressão exata do Pai. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Ele governa. E depois, o texto continua, depois de ter realizado a purificação dos pecados, então não pensem que vocês têm purificação de pecados noutra pessoa, em outro sacrifício, em outro ritual. Não, depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Então, ele é o filho, é o sacerdote que oferece o sacrifício, né? Ele realizou a purificação dos pecados, era o sacerdote que fazia isso, mas ele também era a própria vítima, né? Ele é tanto o sacerdote que se oferece, mas ele é o sacrifício também. Ele mesmo diz isso, João, capítulo 10, versos 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Como o sacerdote entregava aquele animal, eu me dou como o cordeiro. E ele diz: olha, eu tenho poder para dar e poder para tomar, tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu pai. Então ele é tanto o sacerdote como o sacrifício. Depois disso, ele senta-se à direita de Deus. É uma ação completa, consumada. O sentar à direita é um símbolo de honra suprema, autoridade real, trabalho terminado, ou seja, acabou, senta-te aqui, como diz o Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? E esse versículo aqui, ele aparece 25 vezes no Novo Testamento. O Salmo 110, verso 1, é o texto mais citado do Novo Testamento, né? Ele senta à destra da majestade nas alturas, no santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo. Verso 4 começa agora o foco dessa primeira parte dessa carta, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, vê-se que ele se torna superior aos anjos, né? Melhor, superior, mais poderoso, né? O filho sempre foi divino, né? Mas ele torna-se superior aos anjos na sua posição como Messias, né? Essa missão que foi cumprida como homem, encarnando, ressuscitando, morrendo, ressuscitando, ascendendo aos céus. Então, na posição de Messias, na posição da obra redentora, ele se torna superior aos anjos. Filho, né? E ele herdou um nome que é superior ao nome dos anjos, porque os anjos também são chamados de filhos de Deus, né? Mas esse nome, filho de Deus, dado a Jesus, é superior do que o termo filho de Deus dado aos anjos. Os anjos são filhos de Deus coletivamente, no sentido de criação de Deus. E o Filho Jesus é filho único no sentido da essência ser a mesma do Pai. Nós também não somos filhos como Jesus é. Nós somos filhos por adoção, né? Os anjos são filhos porque foram criados por Deus. Jesus é filho no sentido de ser o único da mesma essência, eterno com o Pai, todo-poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, né? Soberano sobre todas as coisas. Agora, o escritor ele vai fundamentar essa tese de que Cristo é superior aos anjos, mostrando textos do Antigo Testamento. Agora o autor vai apresentar uma cadeia de citações lá do Antigo Testamento para provar a superioridade do Filho sobre os anjos. Porquê? Porque na cultura judaica havia essa adoração a anjos, né? E tinham também anjos como mediadores. Então, por isso, uma vez que ele está escrevendo para judeus, ele quer deixar bem claro que não tem como comparar Jesus
com anjos, ao contrário daquilo que dos testemunhas de Jeová fazem, ao contrário daquilo que os adventistas do sétimo dia também fazem, que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, assim como as testemunhas de Jeová, ainda que de maneiras diferentes. O escritor aos Hebreus está deixando bem claro, não tem como comparar Jesus com anjos. E agora nós vamos ter uma série de citações, Salmo 2, verso 7, 2 Samuel 7, 14, Salmo 97, verso 7, Salmo 104, verso 4, Salmo 45, verso 6 a 7, Salmo 102, verso 25 a 27 e o Salmo 110, verso 1. E ele começa essa série de textos do Antigo Testamento aqui no capítulo, no verso 5. E ele começa a dizer assim: Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, né? Jesus superior aos anjos. E a prova é, verso 5, pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. Então, são perguntas retóricas, né? A resposta implícita é nenhum, né? Nenhum anjo Deus disse isso, né? Hoje, ah, hoje, quando ele diz assim, hoje te gerei, não indica uma questão temporal, mas a manifestação pública da filiação que é eterna, né? E nós vemos aqui também, lá em Romanos capítulo 1, verso 4, que Deus é declarado, Jesus era declarado Filho de Deus pelo poder da ressurreição. Então, estamos a ver que essa declaração, hoje te gerei, tem a ver com o testemunho da ressurreição de Cristo para os homens. Então, aquele testemunho de Cristo ser ressurreto foi uma manifestação pública, uma confirmação pública de que realmente ele era o Filho eterno de Deus, né? O Filho não se tornou filho na ressurreição, mas foi revelado, né, constituído como tal pelo seu pleno poder. Então, vemos aqui essa citação do Salmo 2, verso 7 e a citação do 2 Samuel 7, 14, né? Essa promessa feita da aliança feita a Davi, né? Eu serei, eu serei seu pai, ele será o meu filho. Aqui o tipo é Salomão, mas o antítipo é Jesus Cristo, né? Deus nunca disse a um anjo, eu serei seu pai. Então, a filiação do filho aqui é da essência, né? Ele é filho na essência, mas essa afirmação pública, né? Hoje te gerei, tem a ver com o testemunho da ressurreição, né? Verso 6. E ainda, mais uma citação, e ainda quando Deus introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem, né? Ou seja, quando ele introduz no plano material, né? Quando ele introduz no mundo, no plano material, ah, primogênito aqui fala do direito à primogenitura, do direito a uma posição de honra, uma posição de herança. Não implica que ele tenha sido o primeiro criado, né? Quando fala primogênito de toda a criação, significa na posição de honra, de destaque que um primogênito tinha, né? Significa supremacia sobre toda a criação. E o filho ele é introduzido no mundo como herdeiro supremo. Todos os anjos de Deus o adorem, né? Então, os anjos são seres que adoram no céu, né? Como vemos em Isaías capítulo 6, e são mandados a adorar o Filho, né? Não há nenhum anjo que recebe a adoração. O Filho, sim, recebe a adoração. E no verso 7 diz algo interessante. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos, dos seus servos clarões reluzentes. Então, ah, o autor aos Hebreus ele usa esse texto para enfatizar a natureza serva e mutável dos anjos. Então,
ele usa esse texto que diz, olha, ele faz, né? Então, os anjos são criados, são feitos, dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Ou seja, eles são criaturas, os anjos, né? Eles são mutáveis, eles podem mudar, né? Mudam como o vento, muda de direção, como o fogo, consomem-se, e são servos funcionais. Existem para servir e não para reinar. Então, ele faz essa alusão para explicar que não tem nenhuma comparação a característica e as funcionalidades dos anjos com aquilo que é Jesus, sempre eterno, imutável, Rei e Senhor. Os anjos não, mudam, servem, né? E são criados. Verso 8 e 9. Mas a respeito do filho, ou seja, ele diz dos anjos, ele faz dos anjos ventos e servos e clarões reluzentes. Mas a respeito do filho, verso 8 diz: o teu trono, ó Deus, olha o que é que Deus fala do filho. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria. Não é? Então temos aqui o Salmo 45, um salmo que demonstra ali a entronização do rei, e o autor aplica esse salmo ao Messias como cumprimento pleno. O teu trono, ó Deus. Então, uma menção direta ao filho, chamando-o como Deus. Ele diz, mas a respeito do filho, diz: o teu trono, ó Deus. Essa é uma das provas mais claras da divindade de Cristo no Novo Testamento, né? Pelos séculos dos séculos, né? Ele diz, olha, subsiste para todo sempre, pelos séculos dos séculos, eternidade absoluta. Cetro de equidade e retidão é o teu reino. Então, o reino de Jesus é justo, é perfeito, não tem injustiça alguma. Verso 9 diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Essa é a perfeição moral desse filho, do filho de Jesus, do filho eterno Jesus. Deus, o teu Deus, uma distinção trinitária, né? Deus, o teu Deus, o Pai Deus, unge o Filho também Deus, em sua humanidade e humilhação, né? Ele escolheu-te, ele te ungiu, né? No meio de tantas pessoas, ele escolheu-te para fazer essa obra. Ele te ungiu. Aliás, Cristo significa ungido, né? Entre os teus companheiros. Uma referência aos reis, sacerdotes, ungidos do Antigo Testamento, mas nenhum como o Filho. E ungiu com óleo de alegria, né? A plenitude do Espírito Santo que estava sobre Jesus sem medida. Temos aqui nesse capítulo 9, nesse verso 9, a trindade implícita, né? O Pai, Deus, unge o Deus Filho com o óleo do Deus Espírito Santo, né? Então temos aqui nesse texto do verso 9 uma referência explícita da Trindade. Verso 10 a 12, e também diz: no princípio, Senhor, formaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e tu os enrolarás como manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Olha o que é que diz a palavra de Deus para o próprio Jesus, né? Este Salmo 102, ele é dirigido a Jeová, a Deus, né? E o autor aos Hebreus aplica ao filho. Então vemos aqui uma identificação clara do filho com o pai, né? Como o filho como criador, firmaste os fundamentos, obras das tuas mãos, o filho como eterno,
tu permanecerás, né? Uma existência contínua, o Filho imutável permanece o mesmo, uma identidade inalterável e transcendente. Os teus dias não terão fim. E ele faz aqui uma metáfora com roupas, né? É como se ele dissesse assim: olha, aqui eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como roupas. Vemos aqui. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, as coisas criadas, elas vão ficar velhas, elas vão envelhecer como roupa, né? A criação como um manto que se desgasta, né? E ele diz: olha, o universo envelhece, mas o filho não, né? O universo vai mudando, mas Deus é imutável. E depois ele diz: mas tu enrolarás como um manto, com roupas, eles serão, como roupas, eles serão trocados. Então vemos que o que é que o texto está a dizer? A criação vai ficar velha, mas tu vais enrolar essa criação como uma roupa velha e trocarás por roupa nova. Então temos aqui uma alusão à nova criação. Apocalipse capítulo 21, verso 1, né? Os novos céus e a nova terra que será preparada para nós. Verso 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Né? O mesmo salmo que lemos há pouco, né? Salmo 110, verso 1, né? Senta-te, que um imperativo, né? Um convite a uma corregência, né? Governa aqui comigo, né? À minha direita, já falámos que é uma posição de honra, e indica aqui um tempo determinado, né? Até que os inimigos sejam julgados, até que o mal seja julgado. Senta-te aqui e depois será pelos séculos dos séculos. Nenhum anjo jamais recebeu tal promessa de corrigir o domínio universal. E o verso 14, e eu acredito que é o último verso desse capítulo, diz assim: não são todos, falando agora dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, função resumida dos anjos. O que é que o escritor quis deixar claro? Ele quis deixar claro que ah, Jesus não se pode comparar com anjos, né? Mas que os anjos têm uma função. Não quer dizer que a gente deva desprezar o ministério angelical, né? Os anjos têm uma função. Eles disseram: olha, não vamos comparar, Cristo é superior aos anjos, Cristo é o resplandecor da glória, a expressão exata do ser, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, né? Herdou um nome acima de todo nome, está sentado à direita nas alturas, né? Está à direita de Deus, rege o universo junto com Deus, mas os anjos, eles também têm uma função. Diz assim: não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então vemos que os anjos são espíritos que servem, né? De serviço, de ministério, enviados, né? Então vemos aqui uma ação contínua de Deus. O texto aqui dá a entender que eles continuam sendo enviados. Mas são enviados para quê? Por causa daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eu acredito, e a Bíblia é clara, que os anjos podem agir a favor daqueles que são os filhos de Deus, salvando, livrando, né, agindo, né, como o texto diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, verso 2, diz que muitos hospedaram anjos e hospedam anjos sem saber, né? Então, isso mostra que Deus pode usar anjos de uma forma invisível, discreta. Contudo, o que o escritor de Hebreus quer deixar bem claro é que a nossa fé está em algo superior a isso, né? O que o autor aos Hebreus quer dizer e deixar bem claro é que se os anjos, que são pessoas tão elevadas, são apenas servidores,
quanto mais o Filho a quem eles adoram é muito superior, né? E é no Filho maravilhoso de Deus que devemos colocar toda a nossa confiança. Então, a primeira tese dessa carta é deixar bem claro a grandeza de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 4, e depois mostrar que ele é muito superior aos anjos. E aqui começa essa tese mostrando como Jesus é superior a tudo aquilo que os judeus colocavam algum tipo de esperança e algum tipo de fé, né? O resumo desse capítulo 1, nós temos aqui, primeiro, Cristologia maravilhosa, a pré-existência do Filho, a divindade, né? Ele chamado explicitamente de Deus no verso 8, de Criador no verso 10, de imutável no verso 12, fala da sua humanidade como purificador de pecados no verso 3, obra realizada na história, fala na sua exaltação de sentado à direita no verso 3, no verso 13 também. Esse capítulo 1 fala também de escatologia nos últimos dias, ou seja, a era messiânica já começou, está-se cumprindo, a herança da salvação, ou seja, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, ou seja, ainda vai ser plenamente consumada essa obra no novo céu, nova terra e glorificação. Fala aqui de anjos, criaturas nobres, mas criadas, que adoram o Filho e servem os crentes, né? E alerta para o perigo de venerar anjos, né? E desviar a atenção que só pode ser para o Filho. E fala aqui de salvação, né? Purificação dos pecados e herança de salvação garantida. Então, e assim resumimos esse capítulo 1 de Hebreus, que fala aqui como o nosso Jesus, ele é infinitamente superior aos anjos e que nós possamos adorá-lo acima de todas as coisas, colocar a nossa confiança somente nele, porque como diz Atos capítulo 4, verso 12, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Irmãos, fica por aqui hoje o estudo. Ah, é um estudo, pois os irmãos podem ver essas referências. E para a semana estamos no capítulo 2, que continua falando um pouco dos anjos ainda, mas começa a falar de Moisés e da superioridade de Deus em relação a Moisés. Ok? Irmãos, não sei se alguém quer fazer algum tipo de pergunta. Hoje conseguimos acabar um pouquinho mais cedo, para contrastar as vezes que acabamos muito tarde. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, caso contrário, vamos terminar, vamos orar. Vou aguardar um minutinho. Amém. 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 Irmão, vamos orar então. Aguenta um pouquinho, vamos orar todos juntos. Depois o estudo, como tem muita referência bíblica e às vezes eu falo um bocado rápido, o estudo vai ficar disponível no nosso. Não tem escritor, Ângela. Eu vou responder aqui à resposta da Ângela. Não se sabe quem escreveu Hebreus. A tradição oriental, ou seja, a Igreja Ortodoxa, Bizantina, acredita e ainda hoje afirma que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Mas não tem como provar isso. Então, como é duvidoso, normalmente, na teologia ocidental, se afirma que tem um autor desconhecido, né? Um escritor desconhecido. O autor é Deus, mas o escritor desconhecido. Alguns nomes são apontados, como Apolo, Barnabé, Lucas, mas não existe como comprovar na própria carta se foi algum deles ou se foi Paulo também, porque para quem conhece o grego original, ah, parece que o grego utilizado aqui é diferente do grego utilizado nas cartas gerais de Paulo. Ok? Só para responder aqui à pergunta da Ângela. Irmãos, vamos então orar, vamos agradecer a Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, que o Senhor possa estar nos guiando e direcionando. Pai, onde eu não consegui explicar por alguma razão, que o Teu Santo Espírito possa trazer luz na vida, no coração de cada um, no entendimento, e que a gente possa continuar adorando esse Jesus maravilhoso, né, que o Senhor nos deu como presente pela nossa vida, pela nossa salvação. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Senhor, Pai, que a gente possa cada dia mais nos render ao Senhor, buscar no Senhor mudança, melhoria, que a gente possa cada vez mais guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor e que assim todos possamos, Pai, adorar e exaltar e glorificar o Teu santo nome em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um grande abraço e amanhã já vai estar o estudo disponível lá no canal do YouTube. Um abraço a todos.